Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então, vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! Vamos começar falando do preço e do equipamento do Jetour Dashing. A gente espera um carro com aquele visual impactante, né? Aquele ar de Bentley chinês, como muitos falam. Mas a realidade é que, analisando a relação custo-benefício, alguns pontos ficam um pouco aquém do esperado. A lista de equipamentos é razoável, mas comparando com concorrentes na mesma faixa de preço, a gente percebe que alguns itens poderiam estar inclusos, melhorando a experiência do usuário. Detalhes que fazem a diferença, sabe? Coisas que a gente espera em um carro com esse apelo visual. Acho que a marca poderia ter sido mais ousada nesse quesito. E falando em detalhes, vamos aos pneus. Esse é um ponto que me chamou bastante atenção. A escolha dos pneus, pelo menos na minha opinião, parece um pouco econômica demais. A durabilidade, o desempenho em piso molhado, tudo isso precisa ser avaliado com mais cuidado. Não estou dizendo que são pneus ruins, mas para um carro com a proposta do Dashing, esperava-se algo um pouco mais premium. Algo que refletisse a ambição do design. A sensação é que esse item poderia ter sido melhor pensado. Afinal, são os pneus que conectam o carro ao asfalto, né? Agora, vamos falar da carroceria. Visualmente, ela é impressionante. Não tem como negar. Mas ao analisarmos com mais atenção, encontramos alguns pontos que merecem ser destacados. A qualidade da pintura, por exemplo, é algo que precisa ser observado com cuidado. Em alguns pontos, a gente percebe uma certa falta de uniformidade. E isso, para um carro que se posiciona como um modelo mais sofisticado, é um detalhe que pesa. A gente espera um acabamento impecável, e nesse quesito, o Dashing ainda precisa evoluir. E por falar em falhas na carroceria, alguns proprietários relataram problemas com o encaixe de algumas peças. Detalhes sutis, mas que comprometem a percepção de qualidade do conjunto. São pequenas imperfeições que, somadas, criam uma impressão de que o carro não foi tão bem construído quanto deveria. E isso é algo que realmente me preocupa. A gente espera que um carro com esse preço e esse design tenha um nível de acabamento impecável. Sem esses pequenos defeitos que comprometem a experiência geral, é preciso ficar atento a esses detalhes antes de fechar negócio. Vamos começar falando dos problemas que alguns proprietários do Jetour Dashing têm relatado com o motor. Não estou dizendo que todos os motores apresentam problemas, mas alguns relatos apontam para uma certa fragilidade, principalmente em situações de uso mais intenso ou em condições adversas. Temos relatos de falhas prematuras, e isso é algo que preocupa, né? A gente espera que um carro, principalmente um que se propõe a ser um concorrente de marcas mais estabelecidas, tenha uma durabilidade maior. É importante ficar de olho em qualquer ruído estranho, perda de potência ou consumo excessivo de óleo. Se você perceber algo fora do comum, leve imediatamente para uma revisão. Não vale a pena arriscar. Outro ponto crucial e que me deixou bastante preocupado é a proteção do motor. Ela parece ser bem frágil, e isso é um problema sério, principalmente em nossas ruas, cheias de buracos e irregularidades. Uma pancada mais forte e a proteção pode ceder, expondo o motor a danos. Isso pode resultar em reparos caros e até mesmo na substituição de peças importantes. Acho que a Jetour precisa rever esse projeto, porque essa fragilidade compromete a segurança e a durabilidade do veículo como um todo. Não dá para confiar em uma proteção tão pouco robusta. Agora vamos falar da caixa de câmbio, que muitos consideram o ponto fraco do Jetour Dashing. Diversos relatos apontam para problemas de engate, ruídos estranhos e até mesmo falhas no funcionamento. Alguns proprietários descrevem dificuldades para engatar as marchas, principalmente em situações de trânsito intenso ou em manobras. Outros relatam ruídos incomuns, que podem indicar problemas internos na caixa. É um ponto que merece muita atenção, pois uma caixa de câmbio com problemas pode gerar transtornos e custos elevados para o reparo. Se você está pensando em comprar um Dashing, pesquise bastante sobre a experiência de outros proprietários com a caixa de câmbio. E por fim, mas não menos importante, temos os problemas com o firmware. Diversos relatos apontam para bugs no sistema, falhas no funcionamento de alguns recursos e até mesmo travamentos do sistema multimídia.
Isso é algo que afeta diretamente a experiência do usuário e pode comprometer a segurança do veículo, dependendo da gravidade do problema. Atualizações de firmware são essenciais para corrigir esses problemas, mas a frequência e a eficácia dessas atualizações precisam ser melhoradas pela Jetour. A gente não pode ficar refém de bugs e falhas constantes no sistema. Para finalizar essa análise dos pontos negativos, vamos falar brevemente dos problemas internos. Alguns proprietários relatam problemas com o acabamento, ruídos e vibrações excessivas no interior do veículo, detalhes como encaixes mal feitos, materiais de baixa qualidade e vibrações em determinadas faixas de rotação podem comprometer o conforto e a experiência geral de dirigir o Jetour Dashing. É importante prestar atenção a esses detalhes antes de fechar a compra, para evitar frustrações futuras. Lembrem-se, a gente busca um carro que nos dê prazer em dirigir, e esses pequenos detalhes podem fazer toda a diferença.